Boa noite, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz em que vocês aderiram ao projeto. Aqui ao meu lado está Maria Alice, da Associação em Solidariedade dos Imigrantes do Rio Grande do Norte, e o nosso querido Danilo Lólio, que é o astro da noite. Essa campanha nós estamos fazendo com vários eventos para captarmos recursos, né, para os nossos refugiados. Vocês imaginem estar longe do seu país, com uma pandemia, isolamento social e sem ter a quem recorrer. Então, é importante ações como essa. Agradeço de antemão ao professor Danilo Lólio, que prontamente se ofereceu para nos ajudar, ele estando lá em São Paulo, mas pensando também nos refugiados que estão aqui no Rio Grande do Norte. Então, professor, de coração, sou grata por esse seu ato de generosidade. E vou passar aqui para a Maria Alice, que é representante da Associação em Solidariedade dos Imigrantes aqui no Rio Grande do Norte, para que ela dê uma palavrinha para vocês. E Alice, olha, estamos muito orgulhosos desse trabalho maravilhoso que você tem feito. Vocês que não sabem, Maria Alice já esteve no front, sabe onde? Em vários lugares. Ela já foi para a faixa de Gaza, para vocês que não sabiam. Ela já fez um trabalho com as mulheres da Somália, que foi objeto do seu TCC. E antes da gente começar essa apresentação, Alice, eu queria até você que diga para esse povo essa sua experiência linda. Ela é tímida, ela nunca diz isso, então eu tenho a obrigação de fazer com que vocês saibam quem é Maria Alice, essa menina de ouro que tanto nos orgulha. Alice, com Boa noite. agradeço Boa muito noite. um pouquinho da sua experiência, é tão Tá importante bom. os jovens se inspirarem. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer à professora Lieda, ao professor Danilo, por terem topado, né, fazer essa campanha junto com a CIRNE. A CIRNE é a Associação em Solidariedade ao Imigrante no Rio Grande do Norte. E a gente trabalha com refugiados, com migrantes, apátridas. E todas essas pessoas são pessoas que não estão aqui porque escolheram estar. Elas estão aqui porque elas foram forçadas a saírem de suas casas por perseguição política, religiosa, desastres naturais, fome. Então, hoje a gente aqui no Rio Grande do Norte trabalha com um grupo de mais de 50 imigrantes e nesse período de pandemia muitos deles não estão podendo trabalhar. Então, por isso a gente está dando esse suporte para tentar arrecadar recursos para ajudar no aluguel e também comprar outros materiais, como cesta básica, materiais de prevenção ao coronavírus. Então, todos vocês que se inscreveram, meu eterno obrigado de toda a associação. A ajuda de vocês está sendo fundamental para que a gente possa estar dando esse suporte a essas famílias aqui no Rio Grande do Norte. E aí, a professora Lieda, né, pediu para eu falar um pouco. Eu chamo de tia, né? Dessa gente tem orgulho, não é não? É verdade, né? Tia Lieda é muito amiga do meu pai, que também faz parte da CIRNE, né? Ele é diretor financeiro. Não sei se ele já entrou, mas tá para entrar. E aí, eu me sou formada em Relações Internacionais, mas agora eu estou cursando Ciências Contábeis também. Já estou aí quase terminando no último ano. E na minha experiência profissional, eu atuei muito com refugiados. Então, como ela falou, eu trabalhei na Palestina, né? Fiz um trabalho com refugiados na Palestina. E agora eu moro em São Paulo, que eu estava estagiando na Agência da ONU para Refugiados. E hoje eu trabalho no terceiro setor, numa organização chamada Caritas. É uma organização da igreja que hoje é a maior organização que trabalha com refugiados do terceiro setor no Brasil, também em São Paulo. Então, de uma forma geral, é essa minha experiência e desejo uma boa aula para vocês. Não, Espero Alice, que... não. Eu quero que você conte essa história lá, como é que foi, o que é que você viu na prática, para que as pessoas se sensibilizem de saber o que é, o que que essas Sim. pessoas passam e por que que elas fogem para outros países. A gente tem muitas histórias, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, quase todo mundo conhece os sírios, né? Que fugiram da guerra da Síria. Muitas de suas cidades estão destruídas, a economia do país está destruída. Então, muitas vezes, eles têm que encontrar uma saída e fugir.
A grande maioria desses refugiados, por exemplo, eles não vão para outros países distantes, eles vão para países de fronteiras, que é o país mais rápido. Por isso que, por exemplo, hoje a gente recebe muito venezuelano, porque a grande maioria não tem dinheiro para pagar uma passagem e ir para um país mais distante. Então, eles vão nos países mais próximos. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma maior quantidade de refugiados e imigrantes que são da Venezuela. E aí, não só eles, mas como outras nacionalidades, está muito relacionado a essa questão de violação dos direitos humanos, muitas vezes pelo país não conseguir prover essa segurança. Então, a partir do momento que o país não dá essa segurança para eles, eles entram em outro país e pedem que esse outro país o proteja. Então, quando o refugiado chega no Brasil, ele está pedindo ao Brasil que o Brasil possa protegê-lo, porque o seu país de origem não foi capaz de fazer. E aí, aqui, como refugiado, ele vai ter os mesmos direitos de um brasileiro, né? Só algumas exceções, como cargos políticos que não podem, mas direito à saúde, educação. Mas o nosso país ainda está passando por um processo de se conscientizar sobre eles. Então, muitas vezes, eles têm dificuldade de ter acesso a um SUS, ter acesso à escola, porque as pessoas não sabem que é direito deles. Às vezes, não aceitam os documentos. Então, essas organizações como a CIRNE, a organização que eu trabalho voluntariamente, mas a organização que eu trabalho, que é a Caritas de São Paulo, todas elas trabalham ajudando eles nisso, ajudando eles a se inserir na sociedade, mas também de conscientizar esses aparelhos públicos e a sociedade de uma forma geral para compreender que essas pessoas elas precisam ser inseridas, né? A gente sempre diz que refugiados são pessoas que constroem a economia, eles são um capital humano. Então, a gente precisa dar oportunidade, né? A gente precisa, as universidades precisam oferecer bolsas, entradas facilitadas, empresários precisam dar chance a essas pessoas porque elas tinham seus empregos, elas têm experiência, mas é que elas precisam dar oportunidade, né? E aí é o que a gente sempre diz, às vezes a ajuda não é somente através de doação, mas às vezes você que é empresário, você que conhece um empresário, pode dar um toque e dizer, poxa, contrata um refugiado, ele tem experiência, ele está precisando do emprego, uma universidade dá uma bolsa de estudos, né? Tanto para graduação quanto pós-graduação. Então, são essas oportunidades que muitas vezes eles precisam, porque eles são um capital que a gente pode utilizar e eles querem ser utilizados para ajudar na economia do país que eles estão morando, né? Tá vendo? Porque eu queria escutá-la. Você é show, Maria Alice. Muito obrigada. Porque Obrigada as pessoas a vocês. precisam saber, porque às vezes, mesmo doando, não sabem como podem ajudar, não sabem o que pode fazer efetivamente, o que essas pessoas estão sentindo na pele, principalmente nesse momento que nós estamos com o decreto de calamidade pública. Se para nós que temos lares já estabelecidos é difícil, imagine para quem mal chegou em outro país, já vem uma calamidade dessa. Quer dizer, nem deu tempo de se estabelecer, de ter os seus direitos respeitados e reconhecidos. Então, muito obrigada e parabéns. E conte conosco. Exatamente. Quantas vezes você precisar, obrigada, só levantar a linha, que a gente já está sempre alerta para ajudar. Obrigada a vocês dois por essa oportunidade e obrigada a todo mundo que fez essa doação. E vocês que estão nos seguindo, vamos começar agora a nossa apresentação. Esse é um esforço coletivo que estamos fazendo para ajudar esses refugiados. O professor Danilo Lólio, que também é analista de sistemas de informações, tem uma vasta experiência com os SPEDs, atua em consultoria há vários anos, professor da ABSSP, dos cursos de pós-graduação. Ele faz um trabalho belíssimo, disseminando a necessidade de você fazer uma boa ECD, ECF, e hoje o assunto é escrituração contábil digital. Obrigada, professor Danilo, por ter aceitado participar dessa ação social. Nós somos muito gratos, como a Alice já falou. Vocês que estão nos acompanhando, boa noite, Ronaldo. Viu como é linda sua filha aí falando aqui para gente? Já vi que tem vários colegas que já entraram na live. Eu peço que vocês, à medida que forem tendo dúvidas, vocês vão colocando aí nos comentários, que nos intervalos o professor Danilo Lólio
já vai respondendo diretamente aí nos comentários, porque aí serve para todo mundo e a gente não perde o ritmo da apresentação e também para poupar o tempo dele, né? Então, à medida que for apresentando, as dúvidas vocês vão colocando nos comentários e o professor Danilo vai respondendo no próprio comentário, à medida do possível, para não ter quebra na apresentação, porque algumas pessoas que fizeram os donativos não puderam estar presentes aqui assistindo e vai ficar gravado, e para não ter quebra na sequência de gravação, é que a gente pensou em trabalhar dessa forma. Nós fazemos a apresentação e nos comentários vamos respondendo as dúvidas daqueles que tiverem. Tá bom assim para o senhor, professor Danilo? Perfeito. Então, boa noite e o show agora é seu. Imagine, Leda, eu que agradeço e me sinto honrado de poder estar participando dessa ação social, né? Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que a gente tem ainda muitos preconceitos, né? E aí vamos tentar combater um desses também, né? Que é o preconceito do imigrante, né? Vamos vê-los, né, vamos falar assim, com bons olhos, né? Muito obrigado por esse convite, muito obrigado, Maria Alice, também parabéns pelo seu excelente trabalho, né? E quando quiser começar, Leda, podemos começar. Pode compartilhar, o show é seu. A partir desse minuto, o comando é seu. Leda, o show é nosso. Tudo certinho aí, Leda? Tá vendo? Tá ok. Tá ok? Então, gente, mais uma vez, então, boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa apresentação, né? Hoje falando, então, da escrituração contábil digital. Quais novidades nós temos para o ano de 2020? Não são né? Muitas novidades, a quantidade, mas com certeza a qualidade, as informações, as atenções que a gente precisa ter não são diferentes, ou seja, a gente precisa ter muito cuidado em referência também aos anos anteriores, né? Esse ano nós temos uma novidade muito importante, que é o famoso bloco C, né, a recuperação da ECD do ano anterior. Tudo isso a gente vai conversando durante a nossa apresentação e, como Lieda falou também, né, assim que nós tivermos os nossos intervalos, quando eu puder, né, enquanto ela estiver conversando, eu já vou começar, né, a verificar as perguntas que estão no chat e já vou começar a responder, tá ok? Então, vamos lá. Bom, eu gosto de começar sempre a minha apresentação falando da instrução normativa, né, que instituiu a ECD, e tudo que nós vamos conversar nessa noite vai ser referente a essa instrução. Então, a instrução normativa que rege a ECD é a instrução normativa 1774, de 22 de dezembro de 2017, lembrando que nós temos uma instrução anterior, 1420, mas ela foi revogada e agora o que está em vigor, né, é essa instrução normativa. Lembrando que se você tiver algum problema depois, né, ou tiver alguma dúvida, você pode ir lá no Google, né, depois procurar nessa instrução normativa, que ela teve algumas alterações, mas já está todo atualizado lá no Google para você poder verificar. E o que fala, então, essa instrução normativa no seu artigo 3º? Diz, né, as empresas que estão obrigadas a entregar ECD. E, nesse caso, são as pessoas jurídicas equiparadas, né, e obrigadas a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial. O que significa isso? É que o fisco ele generalizou, dizendo de uma forma, vamos assim, ampla, né, que todas as empresas que têm contabilidade, que fazem contabilidade, estão obrigadas de uma forma geral a entregarem, inclusive as entidades imunes isentas. Então, ele generalizou aquilo que ele diz o que é obrigatório e, a partir do próximo parágrafo, ele diz a quem não se aplica daquele rol das empresas, né? Então, das empresas então obrigadas a entregar a contabilidade, quem não se aplica? As empresas do Simples, com uma única exceção, que a gente vai ver daqui a pouco qual que é, né?
os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, as pessoas jurídicas inativas, lembrando que as pessoas jurídicas inativas não são as empresas sem movimento. Vamos fazer essa distinção. Empresas sem movimento entregam. Quem é empresa sem movimento? É a empresa que não teve nenhuma variação, né? Não teve nenhum resultado, né? Não teve nenhuma venda, não teve nenhuma compra, mas ela, por exemplo, teve o pagamento de uma conta de água, um pagamento de honorários. Essa empresa, né, sem movimento, está obrigada a entregar. Então, quem não está obrigado é as pessoas jurídicas inativas, que são aquelas empresas que faltam apenas baixar, né, estão esperando aguardar a baixa do CNPJ. Essa não está obrigada. E que fazem hoje, né, que entregam hoje a ADCTF lá dizendo da sua declaração, né, de inativa. As pessoas jurídicas imunes isentas que no ano calendário, então nesse caso a gente se refere ao ano de 2019, né, auferiram receitas, doações, incentivos até R$4.800.000. Então, se elas tiveram uma receita até este limite, né, de 4.800.000, também não estão obrigadas a entregar, não se aplica. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido em geral, né, que cumpram o que a gente fala do artigo 45 da Lei 8.981, essa empresa também, né, as empresas com regime de tributação do lucro presumido, inclusive as que fazem opção pelo livro caixa, também não estão obrigadas a entregar. Também tem uma exceção em cima disso que a gente vai ver. E quais são as exceções? Primeiro, a microempresa, então, como a gente fala, as empresas de pequeno porte, né, elas não estão obrigadas, mas se receberem aporte de capital, né, ou seja, o investidor anjo, né, lembrando que esse investidor anjo pode ser uma empresa do lucro real que hoje entrega a ECD, se ela fizer um investimento em cima dessa empresa, né, do Simples, ela, empresa do Simples, passa a ser obrigada a entregar também, fora a empresa do lucro real que já entrega. Então, se ela receber esse aporte, a empresa do Simples passa a ter que entregar. No caso, então, do parágrafo 2º-A, as empresas do lucro presumido, né, qual que é a exceção? Se elas distribuírem lucros ou dividendos acima, superiores à base de presunção de 8% ou de 32%. Então, se elas fizerem essa distribuição de lucros, né, acima, superior, também passam a ser obrigadas a entregar. As empresas do ramo do segmento de construção civil, que estão dispensadas de entregar o SPED fiscal e, por conta disso, vão ser obrigadas a entregar o livro de inventário na ECD como livro auxiliar. Então, é um ramo específico da construção civil, também vai estar obrigado a entregar. As SCPs, tá? Elas são obrigadas a entregar a ECD e devem apresentá-la como livro próprio, né? Diferente de anos anteriores, que ela apresentava como livros auxiliares, agora a SCP ela tem que apresentar como livro próprio. O que seria? Né? Lá no cadastro, lá na parte da abertura, ela vai indicar que ela é uma SCP e ela vai fazer uma escrituração contábil digital normal, como se fosse qualquer outro tipo de empresa. A única diferença é esse indicador que ela já colocou na parte da abertura. O empresário e a sociedade empresária não estão obrigados, porém, se querem apresentar de forma facultativa, à vontade, né? E, finalmente, as pessoas jurídicas, então, de uma forma geral, que também não estejam obrigadas, podem apresentá-la também de forma facultativa. E, nesse ponto, eu recomendo, né, de uma forma pessoal, que todas as empresas, sem exceção do lucro presumido, entreguem a ECD. Independente se tem essa distribuição acima, né, superior à base de presunção ou não. Por quê? Porque isso vai facilitar no momento que essa empresa for entregar a ECF. Já vai vir a ECD, né, vai ser recuperada a ECD para a ECF, e essa recuperação já vai trazer todas as informações contábeis, né, que vão precisar, e também a parte do plano de contas referencial. E outra coisa também,
não vai precisar fazer impressão, não vai precisar fazer encadernação, levar para a junta comercial, pagar taxas, né, da junta, ou seja, vai economizar também um trabalho em cima disso, tá? Então, eu recomendo todas as empresas do lucro presumido a entregarem a ECD, independente ou não de distribuição, ok? A transmissão, né? Ela tem que ser feita até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte. Então, 2019, nós teríamos que ter entregue até o dia 29 de maio deste ano de 2020. Porém, por conta dessa pandemia mundial, né, vamos falar de uma forma geral, surgiu a Instrução Normativa 1950, que, em caráter excepcional, prorrogou até o último dia útil do mês de julho de 2020, inclusive nas situações especiais, né? No caso de extinção, incorporação, fusão e cisão, né, por parte da pessoa jurídica. E falando em situação especial, ela foge à situação especial à regra das entregas normais, né? Ou seja, no caso de situação especial, que é o caso de uma cisão, né, parcial, total, fusão, incorporação, como que tem que ser feita essa transmissão? Quando que tem que ser feita? Se essa cisão ocorrer, por exemplo, 2020, né, se ela ocorreu de janeiro a abril, teria que ter entregue até maio, né? Só que foi prorrogado, então vai poder ser entregue até julho de 2020. Se a operação foi realizada no período entre maio a dezembro, aí tem que ser entregue até o último dia útil do mês subsequente. Não vai esperar entregar, então, até maio do ano seguinte. Então, sempre quando ocorre, normalmente, né, esse ano é um caso excepcional, de maio a dezembro, sempre tem que ser entregue até o último dia útil do mês subsequente. Como esse ano, né, nós temos a entrega vai ser em julho, então, se ocorrer a partir de julho até dezembro, você vai entregar sempre no mês seguinte, ok? Bom, autenticação. Até um tempo atrás, né, quando a gente fazia ECD, o que acontecia? Nós fazíamos a ECD, transmitíamos e ela ia para a junta comercial. A junta comercial analisava, né, os livros, verificava a razão social, verificava o número do livro, verificava várias partes, né? E depois, se tivesse algum problema, ela retornava, dizia que estava inválido, né, teria que refazer, ou se não, dizia que estava autenticado. Agora, isso não é mais preciso. De acordo com o decreto, então, que está embaixo, 9.555, basta o recibo de entrega da ECD que vai comprovar a autenticação. Então, eu não preciso mais levar o livro para a junta para fazer levar não, né? Transmitir e esse livro vai para a junta comercial. Nada disso vai precisar mais, né? Agora basta eu guardar, né, o recibo de entrega da ECD, que isso vai provar, né, vai comprovar a autenticação. Tanto faz a junta comercial, né, no caso, né, das empresas registradas na junta, como também no cartório, né? Ou seja, também que não estão sujeitas ao registro do comércio, tanto faz isso, tanto faz uma empresa como a outra, né, registrada, as duas vão poder guardar o recibo. Então, não tem mais a parte de levar para a junta ou para o cartório para poder fazer a autenticação. O próprio recibo de entrega já é o suficiente. Assinatura. O livro ele precisa ser assinado, né? De que forma, né? Então, toda ECD tem que ser assinada independente de quantas assinaturas forem, mas pelo menos são 2 assinaturas. Uma pelo contador, contabilista, né? Ou contabilista, né? Contador ou contabilista, e outra pelo responsável pela assinatura da ECD. Tá? Então, no mínimo, 2 assinaturas. Uma pelo contador e a outra pelo responsável. O contador vai assinar com seu ECPF. Então, para fazer a assinatura pelo contador, precisa do ECPF. Agora, o responsável pela assinatura
vai ser indicado agora por um campo específico que a gente vai ver qual que é. Existe um código específico para você identificar quem realmente é o responsável pela assinatura. E quem pode ser o responsável? Pode ser o próprio CNPJ do declarante da empresa, que é o mais recomendado, né? Mas também pode ser o CNPJ que não é o do declarante, mas que tem a procuração eletrônica do declarante perante a Receita Federal. E também pode ser um ECPF, né? Que aí, nesse caso, pode ser o próprio representante legal da empresa ou também o próprio contador. Nesse caso, o contador precisa ter a procuração eletrônica, né, constituída lá no ECAP perante a Receita Federal. Tá? Então, são 3 tipos de responsáveis. Pode ser o CNPJ do próprio declarante, o CNPJ que não seja do declarante, mas que tenha a procuração eletrônica do declarante, e pode ser também pelo ECPF, tanto do representante legal da empresa ou do seu contador com procuração eletrônica. Mas aí nós também temos um problema, né, que acontece muito, principalmente quando a ECD era transmitida e levada, por exemplo, para a junta comercial. Uma coisa que era visto muito na junta era o contrato social. E dentro do contrato social tem uma cláusula sobre a responsabilidade dos sócios, né? E a responsabilidade dos sócios, ela vinha dizendo se os sócios, né, a responsabilidade deles era separada, ou assinavam separadamente ou em conjunto, né, solidariamente, né? E de repente, dependendo do que estava escrito nesse contrato social, do que falava sobre isso, né? Ou se falasse que os sócios respondiam solidariamente, conjuntamente, era necessário que na assinatura da ECD todos os sócios tivessem o seu ECPF e a sua assinatura. Tá? Isso era uma exigência que era feita, né? Ou seja, então eu preciso ver o meu contrato social e verificar como que ele está dizendo lá, se é separadamente ou conjuntamente. Caso seja dito conjuntamente, é necessário, então, que todos os sócios assinem a ECD, cada sócio com seu ECPF correspondente. Tá? Isso pode acontecer, isso pode agravar, ter um problema posterior numa fiscalização em que o fisco peça o contrato social e verifique depois como que essa ECD foi assinada. Tá? Então, isso aqui também é um problema agora, por conta do que a própria autenticação é o próprio recibo, então, de repente, as pessoas podem ter relaxado e não ter feito, não ter percebido isso. Tá? Mas o contrato social ainda vale por conta das assinaturas da ECD que precisam ser feitas. Ok? Então, a assinatura por CNPJ ela não é obrigatória. Mas, se você for assinar pelo CNPJ da empresa, você só vai assinar por ele e pronto. Não vai precisar ter outro tipo de assinatura. Então, eu vou ter apenas a assinatura do contador e do CNPJ. Agora, né, esse CNPJ ele vai precisar ser designado na tabela de qualificação do assinante por um código novo que foi criado, que é o código 001, signatário da ECD com o CNPJ. Tá? Então, se por acaso você for assinar com esse CNPJ, não esqueça que na tabela você tem que atribuir na tabela de qualificação do assinante esse código novo dizendo que o CNPJ é 001, tá? E a assinatura por CNPJ pode ser aquela escolhida pelo declarante como o responsável pela assinatura, tá? Mas não, isso não é obrigatório. Todos os certificados podem ser A1 ou A3, tá? Então, a certificação pode ser os 2 tipos de certificação, tá? Então, além da assinatura do responsável pela assinatura da ECD e do certificado, pode haver qualquer número de assinaturas. Então, no caso, como eu disse, se for assinado por um responsável, pessoa física, e aí dizendo lá no contrato social que outros sócios também têm que assinar, então pode ter várias assinaturas, mas uma delas vai ser designada como se fosse o responsável pela ECD, ok? E a assinatura do responsável
pode ter qualquer tipo de código de qualificação que não seja 900, 910 e 920, que são códigos específicos apenas para o contador e para os auditores independentes, tá? Então, pode ser qualquer outro tipo de código de responsável que não seja um desses 3 aí que foi atribuído, ok? Bom, nós temos também, né, vou conversar daqui a pouco com vocês, o termo de verificação. E esse termo de verificação, né, que você tem que fazer esse termo de verificação quando você substitui a ECD, né, essa substituição é de forma completa, né, esse termo de verificação também tem que ser assinado e a assinatura desse termo é feita pelo contador, né, substituto, vamos falar assim, que não precisa ser necessariamente o mesmo contador que assinou a ECD original, e também no caso de auditor independente, né, que é as empresas de grande porte, que são aquelas empresas que têm um ativo total, né, superior a 240 milhões, ou uma receita bruta total acima de 300 milhões. Então, isso você considera na parte da abertura, dizendo que é uma empresa de grande porte, né? Dizendo que sim, lá na abertura, você vai ser, além do contador, é obrigatório a assinatura do auditor independente. E nesse caso, numa substituição, né, que tem que ser feito esse termo de verificação, esse auditor independente também vai ter que assinar, tá? No caso da procuração eletrônica, tá, ela vai ser feita normalmente lá dentro do ECAC, na parte dos serviços, né? Lembrando que tem que estar lá ticado, né, no checkbox, dizendo que você tem permissão para poder ter acesso à procuração daquela obrigação e também das demais que puderem vir, né, a ocorrer, tá? Então, verificar se aquele checkbox, né, ele já vem ticado, se está tudo certinho lá dentro do site lá da Receita Federal, lá no ECAC. Tá? Então, como eu disse, a ECD ela tem que ter pelo menos 2 assinaturas, uma do ECPF, que é o profissional contábil, que é o código 900, e outra que é o responsável pela assinatura da ECD. No caso do SNPJ, vai ser o código 001, no caso de um SCPF, no caso de uma pessoa física, pode ser qualquer outro tipo de código de assinante que não seja 900, 910 e 920. Tá? E aí, nós vamos conversar um pouco agora sobre a substituição. Então, eu não estou falando retificação, estou falando substituição. Ou seja, eu vou desconsiderar a ECD que eu entreguei e vou substituí-la integralmente por uma outra ECD, né? E uma vez autenticada, então, a ECD somente pode ser substituída caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo. Então, se eu puder fazer lançamento contábil extemporâneo no exercício referente ao exercício anterior, não preciso fazer essa substituição. E aonde que está previsto esses lançamentos extemporâneos, né? Nos itens 31 a 36 da interpretação técnica geral, ou seja, do ITG 2000 R1, né? Do CFC, que foi publicado no dia 12 de dezembro de 2014, né? Eu vou dar a palavra agora para a Lieda, que vai explicar para vocês com mais detalhes o que seria, né, da parte contábil, o que é este lançamento contábil extemporâneo. Lieda, é com você. Ok, e aproveito para dizer a vocês para deixarem suas perguntas registradas aí no chat, né? Que o professor Danilo agora vai começar a fazer a apresentação. Ele vai aproveitar enquanto eu estou falando aqui e já vai começar a responder a vocês. Então, corram com as perguntas. Quando a gente fala de lançamento extemporâneo, que é o lançamento tipo X da ECD, é importante a gente lembrar que é em processos de correção, especificamente. Na entrega da ECD, esse tipo de lançamento, ele corresponde à retificação de lançamentos que nós temos em 3 modalidades. Nós podemos fazer
essa retificação para correção de um registro que foi realizado com erro, lá na escrituração contábil, que pode ser por meio de estorno, de transferência ou de complementação. Onde é que a gente fala desse lançamento, retificação de lançamento por estorno? Independentemente do modelo, a gente tem que lembrar que no histórico deve dizer o motivo específico pelo qual você está retificando, qual a data, a localização do lançamento de origem. E o estorno nada mais é do que você fazer o lançamento inverso do lançamento de origem, anulando completamente. Então, eu lancei indevidamente, vou estornar na íntegra. Se o que eu fiz foi registrar na conta errada, o lançamento que eu faço para regularizar a conta indevidamente debitada ou creditada chama-se lançamento de transferência. E o de complementação é quando eu aumento ou eu reduzo aquele valor que inicialmente foi registrado. Toda vez que eu tiver lançamento feito fora de época, por isso que é extemporâneo, como o professor Danilo Lólio já disse, eu tenho que colocar no histórico a data efetiva da ocorrência e a razão por que eu estou fazendo esse registro extemporâneo. Eu aproveito esse momento para lembrar também a vocês que lá em 2009 nós tivemos a definição de empresa de grande porte. E quando tivemos a definição de empresa de grande porte, que são aquelas que têm mais de 300 milhões de faturamento anual ou ativos acima de 240 milhões de reais, né, no ano anterior, salvo se for sociedade anônima de capital aberto, quando a gente tem empresas de pequeno porte, ou seja, todas aquelas com faturamento abaixo de 300 milhões de reais ou de ativos inferiores a 240 milhões de reais, que não têm obrigação de prestação de contas públicas, elas seguem a NBCTG 1000. E se elas tiverem faturamento abaixo de 4 milhões e 800 mil, facultativamente podem usar a ITG 1000. Por que que eu faço menção a isso? Porque a ECD é uma consequência da escrituração que você faz na contabilidade. Se a contabilidade estiver certa, a ECD vai certa. Se a contabilidade estiver errada, a ECD vai errada. Então, muita atenção a olhar qual é o normativo contábil, quais são as demonstrações que são obrigatórias, né? Então, professor Danilo, esse registro do que é extemporâneo, ele ainda causa muita dúvida. Tem muita gente que pergunta, mas o que é extemporâneo? É só o fato de estar intempestivo? Não, o lançamento extemporâneo tem a ver com o fato de eu ter feito o lançamento errado e estar, neste momento, corrigindo por uma dessas três formas, estorno, transferência ou complementação. Volto a bola para você e eu estou adorando assistir essa sua apresentação mais uma vez. A gente tem feito isso pelo Brasil inteiro e cada vez mais a gente vai tirando as nossas dúvidas. Por isso, é importante que vocês registrem nos comentários aí da live quais dúvidas e o professor Danilo ele vai responder aí mesmo no chat, para não termos interrupções na apresentação. Obrigada, professor. Pode continuar. Já estou verificando aqui, então, alguns comentários que foram feitos, tá? E a gente vai, então, seguir agora, então, né, Lieda, como você mesma falou, a nossa apresentação. Bom, então vamos lá. Gente, a Lieda já adiantou, né? Falando sobre o lançamento extemporâneo, foi criado um novo tipo de lançamento lá no registro I-200, que é o lançamento do tipo X. Ou seja, hoje nós temos dois tipos. O lançamento N, que é o lançamento normal, o lançamento E, né, que é o lançamento de encerramento, e também nós temos o tipo, e agora, né, nós temos o tipo de lançamento X, que é o tipo de lançamento extemporâneo, tá? Então, você vai fazer, né, na hora que você for gerar o seu arquivo para poder transmitir lá, para poder importar
apostar, né, para a ECD, você tem que tomar conta, né, verificar, né, atenção nesses 3 tipos agora de lançamentos. Tínhamos 2 e agora temos um novo tipo, que é o tipo X, que é exclusivamente para fazer os lançamentos do tipo extemporâneo. Isso aí é uma novidade também que teve. Bom, então falando de substituição, vamos supor então que não dê para fazer esse tipo de lançamento extemporâneo e você tenha que realmente fazer a substituição total. Primeira coisa que você vai ter que fazer é alterar o indicador lá dentro do cadastro de abertura, dizendo que se trata agora de uma substituição, e com isso vai ser pedido um termo, obrigatoriamente você vai ter que fazer um termo de verificação, que é o registro J801. Esse termo como que é feito? Por Word, por exemplo. Você vai lá abrir o Word e vai colocar no Word o quê? Você vai ter que identificar a escrituração substituída, vai ter que descrever pormenorizadamente todos os erros, vai ter que identificar claramente e precisamente os registros que contêm esses erros, né? A autorização expressa, né? Autorizar para o acesso do Conselho Federal de Contabilidade, né? O CFC, as informações pertinentes às modificações, vai ter que ter, né? Conceder, fazer essa autorização. E também no caso de auditores independentes, né, também a parte deles referente no caso de uma empresa de grande porte, também verificar a parte do que se refere a eles, tá? Então, tudo isso vai ter que ser colocado no Word, né? É um arquivo depois que você vai ter que salvar no formato RTF, que a gente chama Rich Text Format, e você vai ter que anexar este arquivo dentro da sua escrituração contábil digital, junto naquele registro que eu falei agora, J801. Tá? Então, esse tema ele é obrigatório no caso de uma ECD substituída. Então, esse termo também vai ter que ser assinado, né, pelo próprio profissional da contabilidade, né, que vai assinar os livros contábeis substitutos. Como eu disse lá atrás, que não precisa ser obrigatoriamente quem fez a ECD original. No caso, então, também das empresas de grande porte, vai ter que também ser assinado pelos auditores independentes. Né? Vai ter que ter a manifestação do profissional que se restringe apenas aos dados da substituição. Ou seja, a responsabilidade dele vai estar restrita àquilo que foi feito na parte substituída. Tá? E o mais importante, quando vai poder ser feito, até quando pode ser feita essa substituição? Até o fim do prazo da entrega relativa ao ano calendário subsequente. Então, gente, o que nós podemos fazer de substituição hoje, atualmente, na ECD, é ainda a ECD de 2018, que pode ser substituída. Isso porque foi prorrogado o prazo de entrega agora até o dia 31 de julho. Porque se tivesse o prazo normal até o dia 29 de maio, eu também não poderia mais substituir a ECD de 2018. Ok? Tá? As ECDs anteriores, por exemplo, 2016, 2017, essas não podem mais ser substituídas. Muitas pessoas tentam fazer essa substituição e o PVA rejeita. Então, aí você vai ter que verificar qual que vai ser agora a outra forma de ser feito. Mas substituição da ECD não pode mais ser feito. Então, isso é diferente, tá? Lembrando, né, que muita gente tem dúvida, mas não são 5 anos. Não, a gente não pode confundir, por exemplo, uma FD contribuições, que você tem 5 anos para retificar, ou algumas outras declarações também que pode ser feito isso. No caso da ECD, isso é totalmente diferente, tá? Então, lembrando muito bem claramente que sempre, né, a substituição pode somente ser feita até o fim do prazo da entrega relativa ao ano calendário subsequente, ok? Tá? Então, como nós estamos entregando 2019, né, agora em 2020, tá? Então eu posso ainda substituir 2018. Anteriormente a isso não pode mais ser feito nenhum tipo de substituição. Limite de tamanho e período dos livros, né? Normalmente o livro, gente, ele é um livro anual, né, que vai compreender os 12 meses. Né? Então, você vai ter um único arquivo, né, compreendendo os 12 meses do ano, né, de janeiro a dezembro, mas você também pode fazer vários livros, ou seja,
12 livros, se eu quiser fazer mensalmente, ou eu posso também fazer por vários meses, no caso trimestral, tá? Então, basta que todos os meses devam estar contidos no mesmo ano, ou seja, então se eu estiver fazendo, indicando lá na minha escrituração que é de janeiro a dezembro, janeiro, fevereiro, março até dezembro, todos os meses do ano devem estar indicados, tá? E sempre quando for, por exemplo, anual, sempre a data inicial, o primeiro dia, é sempre o dia 1º, e a data final é sempre o último dia, o dia 31 de dezembro, né? Não deve, então, por exemplo, portanto, conter fração de mês, a não ser que seja um caso, uma situação especial, que é, por exemplo, início de atividade, né, dentro do mês, ou também no caso de extinção, né, no caso de encerramento de atividade, no caso de cisão, fusão, incorporação. Aí, no caso de situação especial, vai ser permitido. Fora isso, sempre é o primeiro dia e o último dia do mês que tem que ser informado. Nós temos penalidades, né? As penalidades estão previstas nessa Lei 8.218 e no caso da ECD nós temos 3 penalidades, né, distintas, né? Vamos dizer assim. Eu vou começar pela última penalidade do parágrafo 3º, que fala sobre a multa equivalente a 0,02%, 0,02 por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica, limitada a 1%. Gente, quando a gente pensar no valor 0,02%, a gente pode até dizer que é irrisório. Mas se a gente for pensar isso por dia de atraso sobre a receita bruta, dependendo da receita bruta que a empresa tem, isso pode virar um absurdo, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Tudo bem que tem um limite de 1%, mas mesmo assim, dependendo da receita bruta que a empresa tem, isso é altíssimo por dia de atraso, inclusive, tá? Então, nós temos uma multa pela falta de entrega do livro. Isso é por falta de entrega do livro. Ou seja, eu deixei de entregar o livro no prazo, né, ou entreguei o livro em atraso, né, por dia de atraso, eu vou ter essa multa de 0,02%. O primeiro parágrafo fala sobre a multa de 0,5% sobre o valor da receita bruta, e aí não tem limite nenhum, aí é aplicado diretamente, se eu deixei de entregar algum tipo de registro. Né? Faltou algum tipo, eu era obrigado a apresentar algum tipo de registro e deixei de entregar. Eu vou pagar vou pagar uma multa de 0,5% sobre o valor da receita bruta. E também eu tenho uma outra multa, que é a multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta, né, no período a que se refere à escrituração. Ou seja, que se eu fiz alguma coisa de forma incorreta, né? Porque não existe, então, uma multa só pela falta de apresentação. Eu posso ter entregue no prazo, mas tinha coisa errada. Se a Receita, numa fiscalização, claro, verificar isso, ela vai te aplicar uma multa de 5% sobre o valor da operação que estiver incorreto, limitado a 1% do valor total da receita bruta sobre isso, né? Gente, então são multas pesadas, vamos falar assim, né? São 3 multas distintas que podem ser aplicadas para o mesmo contribuinte, dependendo da situação do que se trata, né? Num ponto desse, né, eu vou aproveitar então, né, Lieda, a gente pode falar um pouco, né, por exemplo, da falta, né, das notas explicativas, né? De repente, eu tenho lá um registro J800, né, e lá no J800 eu tenho lá dizendo, né, eu tenho um ponto lá dizendo que eu sou obrigado pelo Word, né, aí as notas explicativas elas não estão, né, não tem um registro próprio para isso, mas pelo Word eu faria todas as notas explicativas. E aí, Lieda, eu conto com a sua ajuda sempre especial. Sim, eu queria fazer uma observação em relação às notas explicativas, porque um dos motivos para a ECD ter passado para 31 de julho foi exatamente pelo fato dos balanços terem a sua assembleia de aprovação, né, de distribuição, transferidos para julho também.
Normalmente em abril nós já teríamos. E o que isso impacta? Porque nas notas explicativas, nós temos que registrar os eventos subsequentes. E este ano nós tivemos essa pandemia, que é esse decreto número 6 do governo federal de calamidade pública. E em função desse decreto, muitas empresas paralisaram as suas atividades, tiveram redução nos seus faturamentos, tiveram aumento do risco de créditos com clientes, com recebimento de clientes, tiveram, em alguns casos, os seus estoques paralisados, perecíveis, com possibilidades de perdas. E estes reflexos desses eventos subsequentes na continuidade da empresa ou na projeção que foi feita anteriormente, precisam ser reportados nas notas explicativas. Se você não tiver condições de mensurar, tem pelo menos que subjetivamente dizer quais são os possíveis impactos, porque nós tivemos empresas que precisaram receber subvenções governamentais para pagar os seus empréstimos, tivemos de folha de pagamento, né? Tivemos empresas que ficaram inadimplentes, aumentou o grau de risco da atividade em função de grau de endividamento ter aumentado. Clientes que pararam de pagar, pode prejudicar a continuidade da empresa, consequentemente a estimativa para riscos de créditos. Então, são fatores a se pensar. Se eu tive preço de venda reduzido, eu tenho que colocar a possibilidade, porque vai gerar estimativa para redução ao valor líquido de realização. Então, o CPC 16, o 26, o 23 e o 24, principalmente o 24, que trata dos eventos subsequentes, tem que ser olhados para que minha nota explicativa ela reporte a realidade. Enquanto eu estou falando aqui, o professor Danilo está aproveitando e já respondendo alguma eventual dúvida aí de vocês, mas é importante lembrar que nota explicativa, de acordo com a NBCTG 1000, ela é uma demonstração obrigatória. Ela é uma demonstração obrigatória. De acordo com a NBCTG 26, ela também é uma demonstração obrigatória. Antes não era colocado na SD, mas não significava que não era obrigatória. Ela agora também é obrigatória para o fisco, mas já era obrigatória para a legislação societária desde 2009, que ela passou a ser considerada uma demonstração obrigatória. Quando a gente alterou a lei das sociedades por ações, tivemos essa alteração da quantidade de demonstrações. E na NBCTG 26, ela coloca o conjunto de demonstrações e inclui as notas explicativas. Inclusive, mesmo para aquelas microempresas que têm até 4 milhões e 800 de faturamento, a ITG diz que ela tem que fazer, no mínimo, balanço patrimonial, demonstração de resultados e notas explicativas. A DLPA, em função do Fisco Federal, também exigir, né? Mas balanço patrimonial, demonstração de resultado e nota explicativa, toda e qualquer empresa. E lembrando que o Código Civil não dispensa empresa nenhuma de escriturar a contabilidade de acordo com as normas. A única exceção feita é para o microempreendedor individual. Todas as demais são obrigadas a ter a sua escrituração registrada. Pode continuar, professor Danilo, com a sua apresentação que está assim, topíssima, top das galáxias. Top das galáxias, você sabe que é sempre... Não, o título é honorário seu, né? Lieda, aproveitando, falando, né, da 11638, né, falando também da IFRS, né, falando isso, tudo isso tem a ver também com as notas explicativas, né? Eu não sei por que as pessoas insistem, né, de não querer fazer isso, né? Mas... Não, mas contadores raiz, os contadores sabem que as notas explicativas são demonstrativas, obrigatórias. Nós, contadores, já temos consciência da necessidade. A dúvida surge normalmente ainda em quem ainda não está no âmbito profissional. Quem atua profissionalmente sabe que nota explicativa é demonstração obrigatória. Correto. Falou a voz da razão, gente, né? Vamos lá.
Segunda parte, então, agora, que é a estrutura do arquivo. Né? Vamos agora conversar um pouquinho sobre a estrutura do arquivo. E o arquivo, então, é um arquivo TXT, que vai ser submetido ao antigo PVA, que agora se chama PGE, né? Programa Gerador da Escrituração. E esse arquivo tem que ser gerado TXT com recursos próprios. Quando a gente fala isso, né, o teu sistema lá de gestão é que vai fazer essa geração. Você vai fazer todos os lançamentos, tudo na parte de contabilidade, e ele, o teu sistema, que vai gerar esse TXT, e depois você vai, dentro do PVA, fazer essa importação desse arquivo. Tá? E aí tem uma coisa aqui que eu, apesar de existir, eu não posso deixar de falar, mas eu não recomendo a ninguém, né? A partir da versão 3, né? Hoje nós estamos no layout 8, né? Pode-se fazer todo o preenchimento da ECD no próprio PVA, no próprio ECD. Mas, gente, qual é a segurança que eu tenho para fazer isso? Fazer lançamento do plano de contas, fazer lançamento dos saldos, fazer a digitação dos próprios lançamentos contábeis, fazer as demonstrações. É praticamente impossível isso, tá? Vou falar a verdade, tá? Mas se alguém quiser arriscar, tá aí. Pode ser feito, tá? Tudo diretamente dentro do próprio PGE, sem precisar ter feito a importação do TXT. Tudo bem? Então, o arquivo, como eu falei, é sempre da ECD, sempre corresponde a um livro, né? Então, cada livro que você vai trazendo para a ECD é um livro referente subsequente ao ano anterior. Então, o livro anterior foi o livro 50, esse ano, o 2018 foi o livro 50, esse ano vai ser, 2019, né? Vamos falar assim, que você está entregando 2019, vai ser o livro 51, ok? O tamanho total é que tem que ser respeitado. Você pode entregar tudo num arquivo só, mas tem que ter no máximo 1 gigabyte, que é praticamente impossível estourar, né, gente? É claro que existem situações especiais, né, de empresas que acontece isso. Nesse caso, essas empresas elas têm que quebrar o arquivo, por exemplo, em partes, né? Nesse caso, por exemplo, 12 arquivos por ano para poder entregar, mas o tamanho máximo é 1 giga. Pode ser, a maioria das empresas, vou falar, 90% vai conseguir entregar o movimento anual, tudo num arquivo só, tá? E, lembrando novamente que todos os meses têm que estar contidos no mesmo ano e não tem que ter fração de mês, né? Ou seja, tem que estar o mês cheio, do dia 1 de janeiro, por exemplo, ao dia 31 de dezembro. A fração de mês somente é permitido no caso de situações especiais. Aí vamos para os blocos, né? O nosso famoso bloco desse ano, que é o bloco C. Além do bloco C, né, deste ano, nós temos os outros blocos que não mudaram, né? O bloco 0 de abertura, o bloco I de lançamentos contábeis, o bloco J de demonstrações, o bloco K de conglomerados e o bloco 9 de encerramento. Tá? Então, nós temos novidade para esse ano, um bloco novo que foi criado, que é o bloco C, que eu vou daqui a pouco explicar detalhadamente como isso tem que ser feito, ok? A composição dos livros, né? Ou seja, nós temos 5 tipos de livros, G, R, A, B e Z. O livro G é o livro diário geral, que é um livro único, ou seja, entregando o livro G, não precisa entregar nenhum outro tipo de livro. Agora eu tenho outros tipos de livros, que é o resumido. Nesse caso, eu vou precisar também entregar o auxiliar, né? Que é o R, o resumido, o A, o auxiliar. Tem um livro B, que só se refere às instituições financeiras, né? Que entregam esse tipo de livro. E tem o livro Z, que é o razão auxiliar, caso a empresa queira fazer, é um layout próprio, caso a empresa queira montar o razão auxiliar dentro da própria ECD. Vamos para a nossa última parte, que é o layout, né? Então, o que nós vamos se restringir ao layout? Somente as mudanças de 2020. Tá? Não vou falar o layout de todo, né? Vou falar somente o que mudou para esse ano de 2020. E a primeira mudança, então, se refere no registro de abertura do arquivo, que foram criados 3 campos novos.
O primeiro campo, é o 21, né, é referente ao indicador da escrituração, se ela é descentralizada ou centralizada. Centralizada, matriz e filiais todas no mesmo arquivo. Descentralizada, matriz e filiais, cada um em arquivos separados. Isso porque a ECD permite que a matriz entregue independente das filiais. Mas aí, gente, eu vou recomendar, novamente, não façam isso. Não entreguem a ECD de forma descentralizada. Por quê? Porque vocês vão encontrar um problema muito sério quando vocês forem fazer a ECF depois. Porque a ECF só vai permitir, por enquanto, que a escrituração da ECD traga a recuperação dela de forma centralizada. A não ser que ocorra alguma mudança no layout da ECF. Por enquanto, a data de hoje, não temos notícia de que nenhuma de mudança de layout. Então, se querem um conselho para não terem dores de cabeça mais para frente, depois, na hora de entregarem a ECF, entreguem, no caso de matriz e filiais, tudo de forma centralizada. Ok? Depois nós temos um outro indicador dizendo da mudança de plano de contas, se ocorreu ou não ocorreu durante 2019. E a mudança de plano de contas pode ocorrer em duas ocasiões. Primeira, houve mudança no sistema no começo do ano, ou seja, no caso, a empresa tinha um plano de contas, tinha um sistema e trocou de sistema, passou a um outro sistema. Normalmente essa troca ela é feita no começo do ano. Então, aí o sistema novo, a estrutura do plano de contas é diferente da estrutura da empresa anterior. Você teve que fazer uma mudança do plano de contas. Nesse caso, você vai ter que dizer que sim, houve mudança. E também, um caso mais comum é a mudança do plano de contas, no caso de mudança de contador dentro do exercício. Então, vamos supor que no ano passado, de janeiro a abril, a contabilidade era feita por um escritório de contabilidade e, a partir de maio até dezembro, foi feita por outro escritório. No caso da ECD, cada escritório vai entregar sua ECD separada. Ou seja, o escritório antigo vai entregar, anterior, né, vai entregar a ECD normal de janeiro a abril, vai fazer assinatura, o contador vai fazer a assinatura da sua ECD normal e vai fazer o termo de transferência para o contador atual, que vai continuar fazendo a ECD de abril até dezembro. Tomar um cuidado muito especial, que muitas pessoas, não sei porquê, muitos contadores, quando fazem essa transferência, essa passagem para um outro escritório, fazem o encerramento da ECD das contas de resultado com balanço, tudo isso. Gente, não é para ser feito nada disso, tá? Você vai fazer essa transferência para outro escritório, né, com os saldos que estão lá até a data acumulada, tá? Então, se tiver até abril, até a data de abril, tá? O que não vai aparecer nesse escritório anterior são as demonstrações, certo? Por quê? Porque como a demonstração vai ser feita somente no final do ano, o escritório atual é que vai ser responsabilizado por isso. Tá? E onde que está previsto isso? No registro de abertura do escritório anterior, ele já vai estar dizendo qual é a data do encerramento. E lá ele vai dizer 31, por exemplo, de dezembro de 2019. Não vai dizer a data que ele está entregando as atividades, né? Entregando as atividades para o outro escritório. Vai estar dizendo a data que ele está simplesmente dizendo que o encerramento, que é o exercício que deveria ser encerrado, que é 31 de dezembro de 2019. Então, esse escritório atual agora é que vai ser, além dos lançamentos, claro, do período, vai ser também responsabilizado também para fazer todas as demonstrações, tá? Então, não façam nenhum tipo de encerramento quando vocês estiverem transferindo para um outro contador. No caso, então, da ECD, cada contador é responsável pela sua ECD. Tá? Então, o contador antigo assina pela sua, o contador atual assina pela sua. No caso da ECF,
que tudo bem que não é o nosso objetivo aqui agora, tá? Aí sim, o último contador vai ser responsável por todo o período da escrituração, tá? Então, o período de 2019, né? Mas no caso da ECD, cada contador é responsável pelo seu período, tudo bem? E a última referência, né, vamos dizer assim, o último indicador dentro da abertura é o código do plano de contas referencial. Tá? Então, o que significa isso? Que agora você só vai indicar uma vez só qual que é o código do plano de contas referencial que você utiliza. Tá? Então, não precisa ficar sempre agora, toda hora, referenciando lá no registro I051. Agora aqui na abertura, você já informando aqui o plano de contas referencial, né? No caso comum, é sempre o plano 1, 2 e 5, que é as empresas do lucro real, código 1, o lucro presumido, código 2, e as imunes isentas, o código 5, tá? Uma vez só indicado, lá no plano referencial, mesmo que você vai ter que informar a conta, você só vai indicar a conta referente a esse plano. Também lembrando que no caso da ECD, o plano de contas referencial, ele não é obrigatório, tá? Então, no caso de você não utilizar o plano de contas referencial, você vai deixar esse campo aí, código do plano, em branco, sem nenhum código, tá? Mas eu recomendo que todos já façam esse plano de referencial, porque na hora de fazerem a ECF, já vai trazer toda essa estrutura pronta e vai ficar muito mais fácil depois de você fazer algum tipo de ajuste. Se não, na ECF, lá o plano sendo obrigatório, você vai ter que fazer o plano de contas referencial. Então, vamos economizar tempo, né? Vamos fazer agora, para quando chegar na ECF, já está tudo praticamente pronto. O registro 0020, né, agora, é só para indicar que ele só vai ser obrigatório se você indicou lá na abertura, né, no cadastro de abertura, que a escrituração ela é descentralizada. Então, você indicando que ela é descentralizada, você vai ser obrigado a gerar o registro 0020, onde você vai dizer, no caso da matriz, sendo a matriz que entrega quais são as filiais, e no caso ser a filial entregando quem é a matriz de referência. Tá, ok? É só para dizer isso. E aí vamos para o bloco C, né, que eu acho que dentro as mudanças que tiveram, novidades para esse ano de 2020, é a mais significativa, tá? Bom, o bloco C não é um bloco que você vai gerar pelo seu sistema, vai importar, nada disso, tá? Ele vai ser recuperado, igual é feito hoje na SCF, tá? Quando você recupera a ECD, aqui também na ECD, você vai recuperar a ECD do ano anterior, né? E para fazer essa recuperação, tá? Na hora dessa recuperação, como que vai ser feito? A ECD, ela vai verificar várias coisas. Por exemplo, o número do livro. Então, por exemplo, se você em 2019 está entregando o livro 51, ele vai verificar se a ECD recuperada de 2018, o último livro é o código 50, né? Ele vai verificar o CNPJ da empresa que está sendo recuperada e NIRI, no caso de ser uma empresa registrada na junta comercial. Tá? E aí, continuando, quais os registros do bloco C que vão ser feitos, vão ser apresentados? Vai ser apresentado toda a escrituração de 2018. Com seus saldos, com seus lançamentos, com suas demonstrações contábeis, né, diário, razão, tudo isso, com seu balanço patrimonial, com sua DRE. Lembre-se, pense como se fosse um balanço comparativo. Você vai ter a ECD de 2019 importada e a ECD de 2018 recuperada. Então, você, na verdade, vai ter duas ECDs. Uma que você importou e a outra que você recuperou. Aqui eu mostro para vocês a tela aonde tem que ser feita essa recuperação. Então, ele vai lá, né, dentro do programa PGE, você vai ter uma opção dizendo recuperar ECD anterior. E aí, gente, ele vai
pedir para você recuperar e vai pedir uma pasta. Pasta, Danilo? Sim, uma pasta. Porque você vai ter que ter no seu Note essa ECD de 2018 gravada. Dentro daquela pasta, inclusive original, aonde ela estava sendo gravada, tá? Então, se houve uma mudança de pasta, ou se você não tem mais essa ECD, gente, você não vai conseguir recuperar. Ah, então, Danilo, eu não vou recuperar, também vou deixar de fazer. Façam isso, aí o que vai acontecer? Na hora que você transmitir, não é na hora que você está fazendo validação, assinando, nada disso. Na hora que você estiver transmitindo essa ECD referente a 2019, ele vai dizer que a de 2018 foi feita, porque ele tem condições de verificar isso lá na base dele, o fisco, e você não fez essa recuperação. E aí o problema é dar erro e você não vai conseguir transmitir. Gente, então como resolver nesse caso quando eu não tenho esse arquivo? Vai lá, tenta baixar pelo Receita.net BX. Tá? Mas você vai ter que ter esse arquivo obrigatoriamente dentro da sua pasta para poder fazer essa recuperação. Essa recuperação é obrigatória para todo mundo? Não. Vamos supor que eu seja uma empresa do Simples. E eu passei em 2018 e em 2019 passei para o lucro presumido. Eu não tinha nada de 2018, então, para recuperar. Não vou fazer recuperação nenhuma. Perfeito, tá? E o problema principal que pode ser é nessa mudança de contador também que eu falei durante o exercício. Tá? O que vai poder acontecer? Vamos supor aquele nosso exemplo de janeiro a abril estava com um contador e de maio para frente está com você. Você vai depender do contador antigo para dele ter feito esta recuperação anterior de janeiro a abril, que vai ser a última ECD recuperada, para poder entregar a sua parte. Olha só o problema sério que vai acontecer, gente. E se ele não fez? Aí, por isso que eu falo que o contrato aí de prestação de serviço vai ser fundamental, onde vai te dizer realmente até onde vai a sua responsabilidade perante as informações que você está entregando. Lembre-se, tá? Você, como contador, está entregando com seu certificado digital. E aí, você vai ter uma responsabilidade, de repente, em cima disso. Verifiquem o contrato de prestação de serviços, o que realmente rege lá a sua responsabilidade perante a entrega dessa obrigação acessória. Tá? Mas, em suma, tá? Você vai ser obrigado a ter a ECD anterior para poder conseguir fazer a ECD atual, tá? Que você está fazendo, porque senão, você não, na hora de fazer a transmissão, ele vai, vamos falar assim, ele vai chiar, né? Ele vai barrar, dizendo que você não vai conseguir transmitir por conta disso. Tá? E aí, um apelo também que eu faço. Não deixem de fazer isso, gente, no último dia útil do mês de julho, no dia 31. Por quê? Porque você vai estar arriscado a não conseguir entregar por conta de internet. Tá? Vai ser um problema sério. Aquela velha história do brasileiro deixar, né? Já foi prorrogada. Né? E ainda o povo é capaz de querer deixar para o último dia, 31, querer fazer essa transmissão e ainda está arriscado de não conseguir. Então, vamos com mais calma agora, que ainda temos um tempo, vamos falar assim, mas a gente sabe que esse tempo voa. Né? Vamos já começar a entregar as nossas declarações. Tá? Não vamos esperar para entregar no último dia. O plano de contas referencial, né, o I-051, né, no manual, lá no layout, é só para dizer para vocês, né, que agora não precisa mais informar aqui o código do plano de contas referencial, se é lucro real, se é presumido, se é imunizentas, porque você já indicou lá atrás na abertura. Aqui é só para dizer para você que ele vai pegar o código que você informou lá na abertura, qual tipo de plano que é, e aqui no I-051 você simplesmente só vai informar a conta referencial referente àquele plano. Lembrando dos centros de custos,
que o centro de custo sempre é obrigatório para todos os que utilizam o centro de custo na contabilidade, mesmo que você não faça nenhum tipo de plano de contas referencial, aglutinação, nada disso, tá? Muitas pessoas têm centro de custo, só que acham que só é obrigatório lá o cadastro, fazer o centro de custo, simplesmente se estiver entregando o plano referencial, senão não precisa, tá? Então, o centro de custo também é obrigatório dentro da contabilidade. E aí, para nós encerrarmos, então, a nossa apresentação, vou falar um pouco das demonstrações contábeis, que é o que está dando mais dor de cabeça para o contribuinte. Gente, este ano o fisco resolveu mudar o layout das demonstrações contábeis. Primeira coisa, as demonstrações contábeis são obrigatórias de serem feitas no próprio PGE, a própria demonstração, por exemplo, J100, balanço patrimonial, J150, a DRE, J210, que é a DMPL, a DLPA, não podem mais ser feitas lá no J800. Então, o que muitos usuários faziam? Não entregavam o registro J e simplesmente, né, das demonstrações, e simplesmente faziam no Word, no Excel, todas as demonstrações lá dentro do J800. Agora não, se não tiver o J100, o J150, o fisco vai dar erro, ele não vai permitir que você entregue a ECD, ok? Tem que fazer as demonstrações nos próprios registros correspondentes. Então, essas demonstrações, elas mudaram. Mudaram de que sentido? Se você for pegar a demonstração do ano de 2018 e ver agora a demonstração de 2019, né, que você vai entregar, você vai ver que teve uma mudança de layout. E aí, como que eu faço para alterar? Como que eu faço para mudar isso? Para isso, foi criado, dentro desse ano agora, uma tal de linha de detalhamento chamada linha T, né, tipo T e tipo D. Tipo T, totalizadora, tipo D, detalhe. E aí, isso está dando muita confusão. Por quê? Porque a linha detalhe não precisa ser exatamente a linha que tem a conta analítica que vai receber o lançamento. Pode ser uma conta sintética. Basta que você tenha uma linha totalizadora e uma linha detalhe. O que as pessoas estavam fazendo era colocar tudo sobre a linha totalizadora e aí não esqueciam de fazer também uma linha detalhe em cima de cada totalizadora. E aí está dando um erro, tá? Esse erro está sendo uma demanda muito grande, principalmente depois que teve agora essa versão 7.0.3 na semana passada, que as pessoas começaram a atualizar e viram que começou a dar esse monte de erros que anteriormente não dava. E aí, o que você tem que fazer? Vai ter que consultar o seu suporte para verificar junto com o seu suporte como que você vai fazer essas amarrações com esses códigos de aglutinação. Tá? Então, isso eu falo assim por quê? Porque, de uma maneira geral, cada sistema fez de uma forma. Então, não tem uma forma padrão para dizer para vocês que tem que ser daquele jeito. Eu tenho que verificar como o meu sistema de gestão está fazendo e aí o sistema de gestão vai ter que me passar para poder dizer como que eu posso ajustar tudo isso. O que vocês têm que saber aqui é que houve uma demonstração, uma alteração nessas demonstrações, então não adianta você simplesmente fazer a importação do arquivo, depois chegar lá, querer imprimir, fazer a validação, sem antes fazer esses ajustes nesses códigos de aglutinação. Tá? Isso vale tanto para o registro J100, que é o balanço patrimonial, e aí, como é que eu falei, existe uma exigência que tem que ter dentro do balanço. Por exemplo, ativo, e depois eu tenho que ter o ativo circulante, depois eu tenho disponível, você tem que ter pelo menos uma linha detalhe dentro dessa linha ativo correspondente. Tá? Tanto na parte do balanço patrimonial, quanto na parte da DRE, da demonstração do resultado do exercício, que é o registro J150, ok? Que também faz todo esse tipo de detalhamento. Bom, eu tinha então para falar para vocês, né, de uma forma resumida, vamos dizer assim, seria isso, né? E agora
a gente vai verificar o resto, né? Então, das informações que tiveram, né? Responder aí no chat de vocês as perguntas, né? Que tiveram referente a todas essas dúvidas aqui que a gente viu. Depois, então, eu vou passar para a Lieda, claro, né? E depois eu faço o meu encerramento. Lieda, é com você. Muito obrigada, professor Danilo. Lembrando que estamos convidando vocês para o Pensar Contabilidade, um congresso online, totalmente gratuito, com mais de 150 palestras, inclusive o professor Danilo é um dos palestrantes. Eu coordeno a trilha de Contabilidade Raiz, onde vocês vão ter todos os CPCs, as NBCTGs comentadas por professores tops, por autores dos livros que nós estudamos. E também coordeno a trilha de Mulheres Contadoras, onde vocês vão ter a possibilidade de ouvir mulheres encantadoras. Esse Congresso Pensar Contabilidade, ele tem 18 trilhas e mais de 150 horas de apresentações. Ocorrerá agora em julho e o link para inscrição é www.pensarcontabilidade.com.br www.pensarcontabilidade.com.br. Vocês não percam, que está magnífico. E mais uma vez agradeço a cada um de vocês que veio participar desse ato de solidariedade. Nós estamos fazendo essa live aula, né? Que na realidade foi uma verdadeira aula que o professor Danilo nos ministrou hoje para arrecadar fundos para os refugiados. É um trabalho que vocês viram aqui na abertura, nossa querida Maria Alice vem capitaneando junto com outros voluntários. Eu sou uma das suas seguidoras e admiradoras desse trabalho fantástico que essa associação faz. E não se esqueçam de colocar neste momento ainda a sua dúvida. O professor Danilo já está respondendo, já está lendo aí os comentários para fazer as respostas que forem pertinentes, mas espero que tenham gostado desse nosso trabalho de hoje e convido para vocês, agora na próxima quarta-feira, eu ministrarei um de lucro presumido, na mesma modalidade, R$20, no mesmo horário, no mesmo canal, com a mesma finalidade. Quando você doa, você ganha muito mais do que quem está recebendo a doação. Então, vamos fazer essa boa ação. Professor Danilo, passo agora para as suas considerações finais. Como eu tinha dito, essa aula, palestra, vai ficar gravada para quem participou poder assistir outras vezes aqui no meu canal do YouTube. Aproveitem, sigam o canal para descobrirem as novidades, marquem aí o sininho e botem o curtir, para que outras pessoas possam saber que existe esse canal e que a gente tem essa rede de levar conhecimento para os amigos contadores e atividades correlatas. Porque aqui a gente também fala de legislação trabalhista, previdenciária, a parte tributária, mas a contábil mesmo, em suas várias modalidades, inclusive a digital, como foi apresentada hoje, é o nosso foco principal. Professor Danilo, nossa gratidão e passo para o senhor fazer as suas considerações finais. Professor Lida, eu que agradeço, né, de coração de estar participando dessa ação social, né? Conte comigo, sempre falei para você, conte comigo sempre que precisar, né? Desejamos, né, Lida, boa sorte para as pessoas, né, sucesso na entrega dessas declarações e, novamente, eu aconselho, não deixem para fazer isso no último momento, né? Vão aproveitando, se vocês tiverem já tinham algumas dúvidas que foram esclarecidas, né? Vão aproveitando para fazer essas retificações que precisarem fazer antes de entregar, ok?
muito obrigado por essa noite, muito obrigado por ter participado. Vou continuar aqui, vendo as respostas aqui, depois que encerrar a gente vai continuar, né, Leda, respondendo as perguntas aqui no chat, ok? Muito obrigado, um grande abraço fraterno, parabéns, Leda, por essa iniciativa, parabéns por essa ação social, né? Por essa humanidade, né? Por essa pessoa divina que você né? De Deus. Obrigado, um beijo grande, Leda, no seu coração. Obrigada. E até a próxima. Nossa gratidão. Gente, estamos encerrando essa live de hoje, muito agradecidos. Em nosso coração, só a gratidão. Gratidão ao professor Danilo Lolli por sua disponibilidade e a cada um de vocês que investiu o seu tempo, a sua generosidade para ajudar com esse projeto. Nós vimos aqui várias pessoas queridas que participaram. Temos gente, inclusive, do interior do estado, temos de outros estados. Que bacana. Várias pessoas aqui participando, professor Danilo, desse momento. Obrigada, professor Ronaldo, por sempre estar presente, presidente Erivan. Estou vendo aí também que nós temos alguns amigos queridos, eu estou acompanhando aqui. A Ivaneide Nóbrega, lá de Currais Novos. Alguns não puderam estar presentes, mas fizeram a sua contribuição. Não é, Cris? Cris trouxe outras pessoas também. Temos o Cláudio, que nos segue o tempo todo. Gente, aos que eu não falei também, meu muito obrigada. Vocês estão no nosso coração e nas nossas orações. Obrigada e até a próxima.